Vem cá, como fazer o rastreio em relação à glicemia de um paciente que você acabou de internar, considerando que é um paciente não crítico? Bom, o tema da aula de hoje, desse vídeo, nós vamos falar sobre hiperglicemia hospitalar, vigilância. Qual paciente você vai ter que conduzir, como conduzir essa vigilância? Eu sou Daniel Lima, sou médico, atuo na emergência e vou compartilhar nesse vídeo as recomendações principais que foram agora publicadas recentemente pela Sociedade Brasileira de Diabetes nesse ano de 2024. Pega papel e caneta e vamos juntos para mais um vídeo aqui do canal. Bom, eu já trago aqui como sinapses iniciais que a definição de hiperglicemia, ela é tradicionalmente entendida quando nós temos uma medida, uma glicemia acima de 140, entendendo que aqui pode ser a glicemia tanto capilar quanto a glicemia plasmática. Só que a abordagem terapêutica, ela fica direcionada quando esses valores são acima de 180 mg por decilitros. E um detalhe importante é que existem 3 consequências aqui que você deve entender em relação à hiperglicemia. Por isso, justifica-se a vigilância e saber como conduzir quando você, então, tem um paciente não crítico internado no hospital. Agora, tem um detalhe importante que não é só para o hospital. Você pode atender e trabalhar numa UPA, ter que deixar esse paciente em observação e muitas das vezes essa observação se torna quase que uma internação. Como prescrever então o controle e a avaliação da glicemia desse paciente? Então, esse é o grande ponto dessa aula. Os estudos mostram que as 3 principais consequências de pacientes que têm picos glicêmicos elevados, têm hiperglicemia hospitalar, pacientes internados, vão ser maior mortalidade, maior tempo de internação e maior de internação hospitalar, permanência hospitalar, e maior também idas para as UTIs, unidade de terapia intensiva. Então fica claro a importância clínica de fazer um manejo adequado da glicemia desses pacientes. Só para você ter uma ideia, a ocorrência de hiperglicemia hospitalar é cerca de 46% dos pacientes internados, tá? Então veja mais uma vez, mais uma informação importante aqui. Bom, o objetivo da nossa aula é aprender, e eu vou destacar aqui com vocês 3 recomendações para abordagem da hiperglicemia do doente internado, e aqui é um paciente não crítico, tendo como base as recentes publicações das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, publicada agora em julho de 2024. Então vamos se manter atualizado e já oferecer as melhores práticas para o nosso dia a dia de atendimento médico. Então vamos lá. A primeira recomendação que eu destaco aqui é o critério de hiperglicemia hospitalar. Muito embora tradicionalmente se entenda que a hiperglicemia ela é caracterizada quando acima de 140, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes considera a caracterização dessa hiperglicemia hospitalar quando atingir valores acima de 180 de glicemia. Porque é a partir daqui que nós vamos ter então abordagens farmacológicas e que os estudos sustentam também essa abordagem para os níveis acima de 180. Lembrando que essa glicemia ela é tanto capilar quanto também a medida plasmática, ok? Então, dessa forma que se define a hiperglicemia hospitalar no paciente. E o que seria a hiperglicemia hospitalar persistente? Vai ser naquele paciente que em 24 horas ele tem 2 picos de hiperglicemia acima de 180. Esse é o paciente que vai ter então associado maior morbidades e desfechos desfavoráveis durante a sua internação. A segunda recomendação, turma, fala em respeito de quando medir a glicemia do doente internado. E aqui já está, todos que serão internados. Turma, todo paciente que você internar, você precisa medir a glicemia desse doente. Independente se ele é diabético ou não. Independente. Existe um alto
alto índice de reconhecimento de pacientes que não sabiam que eram diabéticos e que, mesmo não tendo essa informação prévia, cursam com hiperglicemia hospitalar. Ó, só para tu bem ter ideia, presta bem atenção aqui o que eu vou compartilhar contigo. Esse estudo, embora retrospectivo, lá de 2002, ele evidenciou que paciente que não era diabético e que cursava com hiperglicemia hospitalar, ele teve maior mortalidade do que o doente diabético com hiperglicemia. Olha só, turma, isso é um dado importante. Então vejam justamente a necessidade de você avaliar a glicemia em todo doente que vai ser, portanto, internado. Essa é a segunda recomendação de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Vamos seguindo aqui então. E uma outra pergunta aqui, ó. Outra dúvida. Quando que eu vou dosar a hemoglobina glicada? Turma, todos os pacientes que você deu o diagnóstico de hiperglicemia hospitalar, você vai ter que solicitar a hemoglobina glicada. Para o doente também que é diabético e não fez a dosagem nos últimos 3 meses, vai ter que pedir também. E aí uma outra informação é que aquele doente tem como resultado maior ou igual a 6,5 da hemoglobina glicada, você está conduzindo um paciente ali com diabetes e que precisa ter um direcionamento em relação ao tratamento farmacológico do diabetes, evitando as suas complicações já conhecidas durante a internação. Então, esses são 3 recomendações essenciais que você deve conduzir nos teus pacientes. Agora eu vou te mostrar aqui um fluxograma que reúne estas e outras informações para completar esse vídeo e essa aula, para você sair dessa aula e já aplicar na prática, já aplicar no teu plantão. E antes de passar para esse fluxograma, esse algoritmo, eu quero te convidar a você ser assinante da plataforma Bora Salvar 24/7. É um grande ecossistema educacional voltado para a área de emergência e trauma, onde você tem acesso a 5 pilares de conteúdos para você construir um ultra aprendizado de maneira prática para o teu plantão. São 5 pilares que são um verdadeiro combo do plantonista. Você médico, até mesmo interno de medicina, perto de se formar e já sabe que as oportunidades de trabalho vão acontecer justamente lá na emergência. Eu te convido a ser assinante, uma assinatura de por 12 meses e esse conteúdo você consegue acompanhar do teu plantão. De repente o teu próximo paciente que você for atender na emergência, você acabou de ver ele lá na plataforma acessando uma dos 5 pilares de conteúdo. O link vai estar no descritivo aqui desse vídeo. Bom, então vamos seguir aqui para o algoritmo. Turma, olha só, vamos aqui, acompanha comigo aqui o passo a passo. Se o paciente tem história de diabetes mellitus, não tem história, já sabe, independente de ter história de diabetes, você vai pedir o que para ele? Glicemia. Vai solicitar glicemia na admissão e na primeira manhã em jejum. Então internou o doente à noite, glicemia de admissão e já deixa prescrito a glicemia de jejum para o outro dia. Então veja, na primeira manhã em jejum. Então são 2 pontos para você lembrar: admissão e depois na outra manhã em jejum. E aí você vê lá, glicemia maior do que 180, não faz uso de corticoide, você prescreveu corticoide para esse paciente? Não, então, sem necessidade de segmento. Nada de glicemia capilar a cada 6 horas, nada disso, ok? Então, de maneira bem consciente, bem orientada, bem didática e de maneira bem prática. Então, vamos seguindo aqui. O paciente faz uso de corticoide. Bom, se o doente faz uso de corticoide, há riscos relacionados de hiperglicemia. Então, tem que ser feito glicemia antes do café da manhã e antes do jantar, ali no final da tarde. Agora, se o doente está em dieta enteral ou parenteral, glicemia capilar a cada 4 a 6 horas. Então, dessa forma, de maneira bem prática, de maneira bem clara, que você vai conduzir a avaliação da hiperglicemia nesses doentes. Agora, se o doente tem história de diabetes mellitus conhecida, sim, então você vai solicitar o quê? Além da glicemia, você vai solicitar, lembra, a hemoglobina glicada, se ele não fez nos últimos 3 meses, vai fazer a monitorização de glicemia capilar antes do café da manhã, do almoço e jantar e ao deitar, e se em dieta oral. Se ele tiver em jejum, a cada 6 horas, se em jejum ou outras dietas.
Então, dessa forma, de maneira bem didática, você vai fazer então a monitorização da glicemia em um ambiente hospitalar. Mais um vídeo de pegada prática aqui para o teu plantão, trazendo conteúdo aplicável. Quando a abordagem aqui é a área de emergência e trauma, trazendo conteúdo atuais para você então praticar. Se você gostou desse vídeo, já sabe, clica no joinha, clica no curtir aí, se inscreve também no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos, próximos conteúdos aqui. Convide sempre, já sabe, é o Bora Salvar. Tchau, tchau!